E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast e podcast de saúde mental. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito necessário e que muita gente foge, porque é delicado e foge por medo também. Nós vamos falar sobre abuso sexual infantil e de adolescentes. Acontece demais e mais perto do que a gente imagina, mas poucas pessoas conseguem identificar o que de fato, né, configura abuso, porque muita gente liga o abuso só ao ato sexual em si, e é muito mais que isso. E hoje, se você quer proteger, né, seu filho, né, fica aqui comigo, que a gente vai trazer informações de como você pode conversar com o seu filho, mas mais do que isso, nós, enquanto cidadãos, temos o dever de proteger todas as nossas crianças. E para conversar sobre isso, eu trouxe 2 especialistas no assunto, tá? Vou ler o currículo deles, porque, né, é um currículo extenso. Roberta Ramos, ela é assistente social, pós-graduada em antropologia e psicologia social e pesquisadora de crianças e adolescentes em acolhimento institucional e vítimas de abuso sexual. Roberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Flávia. Seja muito bem-vinda. E o nosso convidado, né, Éder Ribeiro. O Éder, gente, ele é psicólogo da Prefeitura de Franca, coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, que logo você já vai explicar pra gente Sim. o que é, tá? Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, ex-conselheiro dos Direitos da Criança e do Adolescente de Franca, diretor executivo da Omni Consultoria e palestrante consultor independente. Éder, obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Flávia, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um assunto tão relevante. Obrigado, Beto, por estar conosco. E eu acho que vai ser um dia de muita informação, muita elucidação. Eu espero que seja um dia para isso. A gente precisa falar sobre isso, né, gente? Precisamos. Porque é só através de informações de qualidade ali que as pessoas vão conseguir, nós, enquanto cidadãos, vamos conseguir identificar, porque é uma coisa que acontece demais. Sim. E a tendência, infelizmente, é essa, de deixar em segundo plano. É aquele tipo de assunto que ninguém quer tocar. Aquele tipo de assunto que, se as pessoas puderem, elas pulavam. Mas não tem como a gente pular um assunto de uma violação que é extremamente frequente, não só aqui na nossa cidade, mas no país como um todo, né? Então é importantíssimo a gente estar aqui hoje para falar disso. Exatamente. E já para a gente contextualizar, né? Você é coordenador do CREAS. Sim. Explica para a gente qual que é a funcionalidade ali do CREAS na nossa sociedade. Com prazer. As pessoas, elas confundem, né? CRAS e CREAS, né? Eu estou aqui com uma assistente social que não vai me deixar mentir. Mas o CREAS, em específico, ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, é um equipamento, é uma unidade estatal, uma unidade pública da política de assistência social, em que nós atendemos famílias e indivíduos que estão em situação de risco social ou pessoal por violação de direitos. Perfeito. Quais são essas situações de risco? As situações de risco, elas são várias. Pode ser uma situação como essa que a gente está debatendo aqui hoje, que é a violência sexual. Pode ser violência física, pode ser violência psicológica, pode ser trabalho infantil, pode ser violência contra a mulher, pode ser violência contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência. Toda família que está passando por essa situação de risco e que precisa de uma atuação especializada, uma atuação específica, né? Então, lá no CREAS nós temos uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, que nós atuamos juntos para tentar mitigar, para tentar atenuar essa situação de risco, para que a pessoa possa, né, viver a vida dela aí sem essa situação. Algumas vezes é possível, outras nem tanto, mas o nosso trabalho é sempre nessa direção. Então, nós vamos trazer um pouquinho desse trabalho do CREAS para cá, que é de informar, isso, né? Porque com acesso à informação que a gente consegue olhar e fazer alguma coisa com isso. Sim. Não é? Exatamente. A importância, né, de ter órgãos específicos, né? Porque as violações, elas estão aí, elas ocorrem cotidianamente, né? Existem direitos que são garantidos, direitos sociais que são garantidos, por exemplo, à criança ou ao adolescente, mas muitas vezes a pessoa, ela não sabe exatamente como agir em determinadas situações, né? Daí a importância, né, de órgãos como o CREAS, né, onde o Éder atua, e com profissionais qualificados, uma equipe, né, que consiga acolher e realmente estar ali para garantir
que esse direito que já existe seja de fato efetivo, né? Sim, sim. Já aproveito para, se vocês me permitem, fazer Claro. uma deferência aqui para as equipes dos CREAs. Em Franca nós temos 2 CREAs. Perfeito. Né, o CREAS 1, que atende as regiões sul, leste e centro do município, né, que fica ali na rua Santos Pereira, próximo à Igreja Nossa Senhora das Graças ali, né, um local bem central. E o CREAS 2, que é onde eu trabalho, que nós atendemos as regiões norte, nordeste e oeste de Franca, que nós ficamos ali na rua Simpliciano Pombo, próximo ali ao Correio ali do bairro da Estação. E eu queria fazer uma deferência porque é uma equipe muito dedicada, uma equipe, são profissionais que se esmeram muito para atender essa população. Não porque elas têm pena das pessoas, não porque elas estão tentando fazer um favor para as pessoas, mas porque elas compreendem que é direito dessas pessoas serem bem atendidas, serem acompanhadas, né, e terem os seus direitos garantidos, né? Então, assim, queria fazer aí dar um alô aí pro pessoal do CREAS que a gente merece. Perfeito. Eu já tive a honra de trabalhar, às vezes, não diretamente, né, mas indiretamente ali, porque eu já fui do serviço social também, né, da pessoa com deficiência e ao idoso ali, né, do acolhimento, que a gente traz até o acesso, né? Eu achei um serviço sensacional, né, porque para que serve? Não, as pessoas têm que ter acesso à informação, levar o conhecimento do direito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Exatamente. Né? É importante ter essa explicação, né? Porque é justamente isso, né? Existem muitos direitos que as pessoas têm, mas existem um grande desconhecimento das pessoas, né? Desses próprios direitos. Então, assim, daí a relevância disso que o Éder trouxe, né? De ter uma equipe que realmente esteja comprometida com a defesa dos direitos dessas pessoas, né? Porque o comprometimento desse profissional que está ali por trás, ele com certeza vai fazer toda a diferença na garantia desse direito, porque se a gente for falar de uma equipe que às vezes não tem esse comprometimento, de que não assume realmente essa responsabilidade, aquilo que nós estávamos falando antes de começarmos a gravar, né? A partir do momento em que eu me coloco em uma determinada situação, que eu assumo uma determinada responsabilidade, eu tenho por dever, de fato, assumir aquilo, né? Então, a importância mesmo de órgãos. Isso. E isso que a Beta traz é relevantíssimo, porque tem aquele, não sei se vocês já ouviram, aquele provérbio africano que fala assim, para criar uma criança demanda um vilarejo inteiro. Um vilarejo inteiro. Né? E nós precisamos disso. Eu estou na assistência social, você está na área da saúde, você está na área do serviço social. Para a gente pensar em proteger as nossas crianças, nós precisamos de pessoas com essa consciência em todos os âmbitos da nossa sociedade. Exatamente. Em todos os âmbitos da nossa rede, né? Por isso que nós temos que entender que, assim, quando a gente fala, às vezes, né, eu não sou mãe, mas eu vejo muitas mães falarem, e pais também, o meu filho não é meu, né? É do mundo. Sim. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Né? Mas o próprio ato de maternar, né? Às vezes a pessoa... Porque a gente costuma usar muito dentro do serviço social a expressão cuidador, né? Sim. Quem é o cuidador, quem é o responsável por essa criança, né? Porque hoje, principalmente com as mudanças estruturais das famílias, né? A gente, às vezes, não vai ver uma mãe, um pai, como uma família heteronormativa ali. A gente vai falar de cuidadores, né? Então, todos nós somos responsáveis por paternar, por maternar, né, que são expressões aí que às vezes a gente vincula somente à questão do pai e da mãe, mas que na verdade é um ato de cuidar, né? Todos nós somos responsáveis, todos nós. Exatamente. E assim, a gente até pautou algumas coisas aqui, porque é um assunto tão extenso, né, que a gente teria que ficar aqui umas 5 horas falando. Sim. Então, para trazer de forma bem objetiva e direta e sem rodeios, né? Eu queria que a gente começasse falando sobre o que configura, né? E aí vai ter a contribuição de todos de vocês dois aí, e a minha contribuição também. O que configura um abuso sexual, né? Tudo que pode ser considerado de forma bem clara para as pessoas terem acesso a essa informação. E ali, ó, se possível, eu até pego um caderno, um papel e uma caneta. Eu sei que tá escasso hoje, né? Anota no celular para vocês irem se construindo, né? Nesse olhar de cidadão que tem que ter esse cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Quer responder? Bom, o abuso sexual, existe um mito aí dentro do senso comum que o abuso sexual ele apenas é configurado quando há a conjunção carnal ou mesmo a penetração, né? Enfim.
Isso não existe quando a gente vai falar sobre a questão do abuso sexual. O abuso sexual, na verdade, dentro do Código Penal, ele pode ser descrito como qualquer ato que visa a satisfação libidinosa do abusador. Então, qualquer ato que ele faça que configure a própria satisfação. Então, a gente não necessariamente vai falar sobre a conjunção carnal, sobre a penetração. Na verdade, isso às vezes não acontece, ou quando acontece, já acontece quando o abuso ele está instaurado já há muitos anos. Porque quando a gente fala de abuso, Flávia, é muito difícil o abuso acontecer em uma única situação, uma única vez. Geralmente, o abuso sexual que uma criança sofre, ela sofre reiteradamente por anos consecutivos, né? Então, o abuso sexual ele pode ser configurado, por exemplo, como a exposição dessa criança ou desse adolescente à nudez, à pornografia, a conteúdos que configure essa exposição precoce à hipersexualização. Pode ser acariciar o corpo dessa criança, pode ser pedir que essa criança acaricie o corpo do abusador, pode ser valer-se da confiança que essa criança tem para que ela mostre o próprio corpo ou fique nua na frente desse abusador. Então, assim, são várias coisas que podem ser configuradas como abuso sexual, não necessariamente o ato em si. Isso que a Beta traz é de extrema relevância, porque pensando aí nessa definição do Código Penal, fica muito nítido para nós que o abuso sexual ele tem a ver com a manipulação da intimidade daquela criança. Exatamente. Né? Então, qualquer pessoa que manipule de maneira indevida a intimidade dessa criança, o corpo dessa criança, a sexualidade dessa criança, ela comete um abuso. Então, às vezes, o abuso ele não precisa nem ter o toque. Exatamente. Para que seja pensado no abuso, nem precisa haver um toque, às vezes um olhar. Às vezes, quantos casos que a gente recebe que a adolescente, ela fala, ele me olhava diferente. É o voyeurismo, né? Ele olhava, ele me olhava enquanto eu tomava banho, ele me olhava enquanto eu estava na piscina, sabe, coisas assim. E isso é importante para a gente ampliar a nossa visão da proteção da criança. Porque se a gente limita a nossa visão de que, não, nem encostou, não, nem chegou perto, como que? E aí é muito mais como a criança se sente, como a adolescente se sente, né? E a gente falando aqui da questão do abuso, a gente também não pode esquecer de falar da exploração. Né? A exploração sexual também é algo que também se configura como violência sexual e que, embora a gente também feche os olhos para ela existe muito, principalmente em época de redes sociais, em época de sexualidade muito aflorada, né? Às vezes a gente fala, mas aquela menina se prostituía. Sim. Não, mas aquela menina usava uma roupa que chamava os homens para fazer alguma coisa com ela. Né? E a gente precisa ter isso muito delimitado, muito nítido, de que criança não se prostitui, criança é explorada. Exatamente. Nós somos os adultos, nós somos os responsáveis por manter essa criança protegida. Nós somos as pessoas que precisam manter essas crianças, esses adolescentes em segurança. Agora, a criança ela pode usar, o adolescente pode usar a roupa que estiver usando da mesma maneira que a mulher. Quando a gente fala sobre assédio. Exato. Né? Qualquer roupa, a pessoa pode estar com qualquer tipo de roupa, pode estar sem roupa. Isso não é justificativa para cometer uma violência. Quando se trata de adolescente, ainda pior. Né? Então, essa manipulação dessa intimidade, desse corpo, dessa sensualidade, é uma foto, né? Hoje em dia é muito fácil você tirar uma foto, fazer um vídeo. E outra, fica muito comum, tá muito comum foto e vídeo. Então as pessoas não conseguem mais enxergar uma maldade ali. Exato. A gente pode falar até todo mundo manda. Disso mas que o Éder sobre pontuou agora, a questão de celular, né? De acesso a celular. A gente pode falar sobre a questão da importunação sexual. É importante que crianças e adolescentes tenham consciência dessa lei, que é a lei da importunação sexual. Explica mais pra gente, Beta. A lei da importunação sexual por exemplo, é isso que o Éder pontuou. Tá ali a garota, às vezes, no ponto de ônibus, às vezes ela tá já no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo, ou às vezes até mais jovem, porque não são todas as crianças e os adolescentes, por exemplo, que têm mães e pais disponíveis para levá-los, buscá-los na escola. A gente vive uma realidade social com
com muitas disparidades, né? Então, por exemplo, uma menina que pegou o metrô, que pegou o ônibus e tem um homem ali adulto que pega o celular dela e ela percebe que ele está filmando ou tirando uma foto ali da perna, do bumbum, do seio, do braço, do rosto, não importa. Existe uma lei, que é a lei da importunação sexual, que garante a essa criança, ela, inclusive ali, se ela tiver essa força, se ela tiver essa coragem, se ela tiver o apoio das pessoas que estiverem em torno, nós já vimos casos relevantes, né, de meninas e meninos que tiveram essa força, essa voz, e a pessoa ser presa em flagrante por importunação, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Exato. E trazer com seriedade. Porque a sociedade também é cruel, né? Sim. Ela traz muito como, mas tudo é mimimi, não, gente. Existe uma questão que se a gente for falar aí, a gente vai falar da questão da banalização, da normatização, né, da relativização daquilo que pode ser considerado uma invasão da privacidade sexual da criança e do adolescente, de uma importunação sexual. Existe muito hoje em dia essa expressão, mas é tudo mimimi, a gente nem sabe exatamente como se aproximar, né? E eles colocam também, né, uma maldade na criança e no adolescente. Como se a culpa fosse deles, né? Então, assim, aqui nós começamos falando aqui geralmente das meninas. Sim. Mas a gente também não pode esquecer que os meninos também são muito alvos desse crime, né? E aí, quando se trata dos meninos, a situação deles ainda fica mais difícil ainda. Porque se você ouve hoje em dia um caso de um menino de 12, 13, 14 anos que relata que sofreu algum tipo de abuso, a primeira coisa que as pessoas pensam, mas será que ele não queria? Mas será que ele já não estava ali? Começam a duvidar da sexualidade do menino. Sim. Começam a questionar a sexualidade dele. Começam a questionar como ele maneja a sexualidade, como se a culpa fosse dele. Né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento à nossa concepção, aquilo que a gente acredita ser o certo, aquilo que a gente acredita ser protetivo. Porque se nós formos levados pelo senso comum, isso que a Beta trouxe, se a gente for levado por esse senso comum, a gente vai acreditar que a culpa é da criança. Que o homem não fez nada demais, a pessoa que abusou não fez nada demais. Né? Isso é seríssimo, é extremamente sério e pertinente da gente abordar, né? E tem que ser abordado sem medo. Sim. Né? Dentro disso que o Éder falou, até para fazer um adendo, né, a gente precisa, quando a gente fala sobre dados estatísticos, né, sobre abuso sexual no Brasil, os números são gritantes, né? Mas se nós formos tentar notificarmos os casos de meninos, é muito mais subnotificado ainda, porque perpassa inúmeras questões do machismo estrutural, Perfeito. do patriarcalismo, deste questionamento sobre a orientação sexual desse menino, da masculinidade. Mas você já está mocinho, você já podia, né? Então, assim, a gente precisa ter muito esse cuidado e ter esse acolhimento também. A gente vive numa sociedade, quando a gente fala, por exemplo, da questão da cultura do estupro, é essa cultura que, desde pequena, incentiva a menina a se hipersexualizar, a estar ali para ser bonita, atraente. Se relacionar. Sim. Aí começa com 11, 12 anos, já a gente vê, às vezes, em reuniões familiares ou dentro de círculos de amigos, pessoas que dizem, mas e aí, já está namorando? Já tem namoradinho? Exato. Já tem namoradinha? E isso é uma hipersexualização, isso é um empurro precoce para algo que tudo vai acontecer, mas tudo tem um momento certo, né? Exato. Para cada um, inclusive. Perfeito. E me abre brecha também. Por exemplo, criança não namora, gente. Não. Essas brincadeirinhas que fazem, ai, que bonitinho, nananã. A gente precisa parar com isso. Porque isso, de alguma forma, vai normalizando, né, uma coisa que não é para ser normal. Tudo tem fase, tudo tem idade. Exato. Eu tô com uma bebezinha de 1 ano, a Ana. Linda, né? Gostaria que vocês a conhecessem. Ela é uma figurinha, ela tem 1 ano e meio. E não foi 1 nem 2 vezes que as pessoas já começaram a falar, fica esperto, já comprou a espingarda. Nossa, outras pessoas têm um menininho e falou, meu filho vai namorar com a sua filha, sabe? E assim, quando a gente pensa, é brincadeirinha e tal. Mas quando a gente para pra analisar e fala que eles estão pensando na vida afetiva de uma criança de 1 ano e meio, né?
Tu fica muito voltado para isso, né? Muito, muito. E aí, né, vocês falaram aí sobre a questão da masculinidade, eu me ocupo um pouco de estudar a masculinidade, né, principalmente com homens autores de agressão, e a gente vem estudando sobre como a masculinidade, desde a concepção, desde o momento em que se descobre que o bebê que vai vir é menino, já se começa a construir essa masculinidade pautada em violência, pautada nessas coisas. E quando a gente pensa no ser homem, a gente vê que, estatisticamente, os meninos eles começam a ter contato com pornografia, muitas vezes, a partir dos 7 anos. Meu Deus A partir dos 7 anos. Jovem. Né? Então, assim, foi feita uma tentativa de pesquisa sobre o impacto da pornografia nos meninos. Não foi possível realizar a pesquisa porque não se conseguiu formar uma amostra de meninos que não tinham contato com a pornografia. Então, assim, isso eu tô falando da minha época, que eu tive contato com a primeira revista masculina. Eu sou da época da revista. Eu tô aí com meus 33 anos. Na época, para você ter contato com conteúdo adulto, era fita, né? Era aquela fita VHS, e era revista. E eu mesmo, nessa época, eu tive contato com isso quando eu tinha 8 anos, 9 anos. E hoje em dia, com o advento da internet, com o advento do celular, das telas, dos grupos, das redes sociais, o acesso a isso ficou muito mais fácil, muito mais facilitado. E como a profusão de imagens é muito grande. Esses dias eu estava acompanhando um menininho conhecido meu, e ele estava na rede social do TikTok. Eu não tenho TikTok, não costumo usar. Uhum. Mas eu vi ele e ele vai passando de 15 em 15 segundos, 15 em 15 segundos. Uhum. E às vezes passa um videozinho bonitinho aqui, outro ali, e no meio daqueles lá passa um que o conteúdo não é apropriado para aquela idade, sim. né? Então, assim, a gente precisa ter ciência de que esse tipo de coisa acontece, né? E quando a gente fala, mas, nossa, a menina foi abusada, né? Mas o que aconteceu antes? Como as coisas aconteceram antes? Não só na vida daquela menina, mas na estrutura da sociedade que a gente vive, né? Então, Sim, sim. Exatamente. Essa questão que o Éder traz, né, da formação sexual dos meninos, né, de forma extremamente precoce, se nós trouxermos para a realidade de números estatísticos de estupro, tanto de vulneráveis quanto de mulheres adultas, nós vamos falar de meninos que, desde pequenos, eles foram ensinados que a mulher tem um corpo e esse corpo ele é objeto Sim. que serve ao desejo desse homem. Então, quando nós, na condição de pais e cuidadores, deixamos uma criança com um celular que tem um mundo inteiro ali naquela tela, sem nenhuma supervisão, nós estamos colaborando de forma negativa para a construção de uma masculinidade que ela vai ser tóxica no futuro, ela vai dar um retorno, e esse retorno não vai ser positivo. Porque, por exemplo, um menino que cresce com um pai que o orienta de forma positiva, olha, quando você crescer, ou, sei lá, o menino já está com 13, 14 anos, esse pai diz, eu soube que você está como namorada na escola, é verdade? Sim, olha, trate com gentileza, seja educado. Ele já traz isso desde pequeno, sabe? A gente vê que isso é possível, mas é possível com uma supervisão com cuidado. O Éder tem uma menina de 1 ano, eu tenho um filho que acabou de fazer 18 anos, uma filha que há dois dias atrás fez 13 anos. E uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas na hora de parabenizar foi: nossa, já é uma mocinha. Não, ela não é uma mocinha. Ela é uma adolescente com 13 anos. Porque as pessoas já trazem esse já é uma mocinha e logo em seguida emendam. Já está namorando? Meu Deus do céu. Nossa, Beta, e aí, você está pronta? Nossa, como é que vai ser, hein? Você brava desse jeito e tal. Então, assim, a pessoa já traz isso ali e eu costumo podar, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais, assim, eu me abro com os meus, mas com os outros sou um pouco mais fechada. Então, geralmente, eu sou aquela que fala assim, não é mocinha. Não, ela não tem namorado. Ela é uma adolescente. E isso, Beto, é importante você Sabe? trazer, porque não tem que soar como falta de educação. maneira Não é falta de nenhuma. educação. É dar o limite é ali. você colocar a pessoa no lugar dela e dizer assim, escuta, porque ela tem 13 anos, ela já é uma mocinha? Defina o que é mocinha. Me diz pra mim, por que você acha que ela já tem que estar namorando? Você acha que a prioridade da vida dela é um namoro? É ter um garoto ou uma garota, não importa, né? Independente de identidade, orientação, não importa. A questão é, por que a prioridade tem que ser uma relação, né? Mas se a gente for falar dentro dos padrões heteronormativos, isso é muito mais latente, né? O menino é introjetado nesse... E aí nós vemos garotos que se tornarão futuros abusadores,
garotos que futuramente terão relações que não serão qualitativas com as suas parceiras, garotos que futuramente serão pais e que não serão pais positivos na educação dos seus filhos, né? Enfim. Assim, é muito importante ter uma postura, né, quem é pai, como a Beata descreveu aqui. Se nós que somos pais, mães, familiares, se nós não definirmos esse limite, ninguém vai definir. Não. Né? A gente falou aqui no início, porque para criar uma criança demanda um vilarejo, demanda a nossa vida como um todo. Ter filho dá trabalho pra caramba. Sim, Eu tô descobrindo isso. A cada dia que passa, eu descubro isso, que ter filho dá muito trabalho. E cada fase é um trabalho distinto. E eu tenho né? até medo das próximas que virão, com todo respeito. Mas demanda, e se você... não vou falar, né? Não vou, se você, enquanto pai e mãe, se exime disso, fala, não vou mexer, não vou lidar com isso, a gente vai ter que lidar com as consequências disso posteriormente. Que é o silenciamento. Exatamente. E aí vocês me remeteram à seguinte polêmica. A gente se poda muito, às vezes, de falar e de dar esse limite por questões sociais. Sim. Aí vou desagradar o meu amigo, o meu colega. Não. Claro que tem que falar com respeito, todo mundo tem que falar com respeito, mas assim, a nossa sociedade, ela é muito de status, né? Sim. E isso é uma outra coisa que parece que não conta, mas conta demais. Conta muito. Quando o assunto é abuso sexual. Sim. Porque muita gente fica com medo de denunciar, mesmo que seja de forma anônima, porque tem o Disque 100, gente. Tem. Sim. Você denuncia ali de forma anônima, vai ser investigado, tudo certinho, e você vai ser preservado. Mas a gente tem essa coisa, nossa... Né, do status, de mexer ali com a sociedade dessa forma. Faz sentido? Flávia, lá no CREAS a gente atende, né? Nós temos, como eu disse, nós temos 2 CREAS que atendem a 6 regiões da cidade. E se você for ver os principais casos, a maior frequência dos casos é sempre nas regiões mais periféricas. Então você vai pegar a região norte lá em cima, você vai pegar a região sul lá embaixo, você vai pegar a região oeste, que é bastante, né, vulnerável, você vai pegar... Mas por que não tem nenhum registro de casos nos condomínios fechados de Franca? Que são tantos. Acontece? Porque não chegam. Dentro dos Porque muros não do condomínio fechado não acontece a violência? Acontece Acontece. mais qualificada ainda do que... Exato. Mas será que a pessoa que mora no condomínio fechado vai admitir ter um carro da polícia, um carro da prefeitura, entrar lá dentro, sabe? Perfeito. Então, assim, se a gente e nada contra quem mora em condomínio fechado, gostaria muito de morar em um também, mas eu quero dizer que é uma questão que infelizmente, fica estigmatizado na população pobre, Perfeito. fica estigmatizado na população preta, como a gente vinha falando há pouco, e fica estigmatizado na população da periferia. Né? Então, dependendo do bairro onde... a gente vê isso muito lá. Dependendo do bairro onde a pessoa mora, a pessoa falou, eu moro em determinado bairro. As pessoas já começam a olhar meio assim, dar uma revirada no olho. Como se em outro bairro central ou de classe mais alta não tivesse acontecido esse tipo de coisa, né? E, pessoal, acho importante ressaltar para todos que estão nos ouvindo que não levem para o pessoal no sentido assim, nós vamos trazer contextos, né? E não quer dizer que a gente está trazendo um contexto que é geral isso. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque acontece. São contextos também importante frisar, né, que são contextos embasados em dados estatísticos, qualitativos. Ninguém tirou da cabeça, quantitativos, né? O abuso sexual, ele é um dos poucos crimes que nenhuma classe social está isenta de acontecer. Exatamente. O abuso sexual, ele perpassa todas as camadas sociais. Isso que o Éder pontuou é extremamente importante. Quando a gente fala quanto maior a vulnerabilidade, maior a probabilidade de acontecer. Mas quando nós falamos no abuso sexual da questão da vulnerabilidade, não é somente da vulnerabilidade social, mas da vulnerabilidade daquele indivíduo que pode vir a se tornar vítima. Porque, por exemplo, em situações de periferia, nós temos mães que trabalham em Franca, por exemplo, em chãos de fábrica e que não tem creche suficiente para os filhos dessas mães. E essas mães deixam esses filhos com quem? Às vezes com uma vizinha, às vezes com um vizinho, às vezes ficam em casa. E a gente vai condenar essas mães que precisam trabalhar, que são arrimo de família, e aí ocorre por uma situação de negligência, que a gente vai falar que é uma negligência, inclusive, da sociedade, uma negligência do Estado. Porque é o que está, né, no artigo 227 da nossa Constituição, que é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos efetivos de crianças.
quando a gente fala da questão do que acontece nas famílias, mas do high society, que precisam manter esse status quo, é isso que a gente fala. São mais subnotificados, porque não quer que chegue, porque vai ser um escândalo. Todo mundo vai ficar sabendo e ninguém quer que fique sabendo. E é óbvio que quando a gente fala sobre levar uma denúncia que pode ser feita por qualquer pessoa de forma anônima ao Ministério Público, à Delegacia de Defesa da Mulher, é importante a gente frisar isso. Qualquer pessoa que perceba que uma criança, uma adolescente está sob risco ou iminente ou o fato já consumado de abuso, qualquer pessoa pode denunciar e deve denunciar. Você vai estar cometendo, você vai estar sendo uma pessoa que garante o direito de proteção de uma criança e de uma adolescente. Mas quando a gente fala da alta sociedade, a gente fala não de expor essa criança, porque todo processo que envolve abuso sexual de criança e adolescente, ele corre em segredo de justiça. O nome da criança ele é preservado, ela não é exposta. Exatamente. Por quê? Porque a gente está falando, se acontecesse, seria uma revitimização. Mas os casos de famílias abastadas é porque as pessoas elas não querem ter os nomes, as profissões, né, o status quo vinculado a essa situação. E a gente está dizendo isso não é para vilanizar ninguém, não De é modo para algum, vilanizar de o modo pobre algum. ou o rico, de maneira nenhuma. É para que todos que estão nos ouvindo hoje saibam que isso pode acontecer em qualquer família, pessoa, em qualquer pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que demanda de nós essa atenção, por isso que demanda de nós esse empenho, essa dedicação no sentido, Constante, no né? sentido de pensar, se eu sou responsável por uma criança ou um adolescente, o que está acontecendo com ele? Onde ele está indo? Com quem ele está conversando? Em que espaço Sim, ele está? Em que espaço ele está sim. permanecendo o seu tempo? Exatamente. Quais são os tipos de conteúdo que ele está tendo Tem acesso? Né? Então, assim, essa ponderação que a Beta fez é muito pertinente também. Porque a gente sabe que as rotinas das famílias estão cada vez mais extenuantes, cada vez mais pesadas. Então, a gente trabalha cada vez mais horas no dia. Né? Se você for ver, existem pessoas que têm que trabalhar 3 períodos no dia. Sim. De Às manhã, vezes ter 2 empregos, 2 né? empregos. Né? Então, assim, a gente que é psicólogo, Tem que ter. um psicólogo que trabalha com menos de 3 empregos, né, tá fazendo errado. Então, Exatamente. Não né? a gente tem que falar da realidade. sem dúvida. Então, assim, é muito mais difícil você monitorar uma criança com essa rotina. Sim. É muito mais difícil. Então, o que for possível, com quem você puder contar, e aí eu quero dizer sim, escola, eu quero dizer sim, rede de apoio, eu quero dizer sim, igreja, ou outro grupo social que você pertença, que vai poder te auxiliar nesse sentido. Né? Exato. E aí, né, como eu sou direta, uma outra coisa que você falou que é importante a gente falar sobre não é por igrejas, né? Não estou falando que acontece em todas, mas são lugares onde as pessoas, né, acham que não acontece. E acontece. Sim. E a gente Sim. precisa falar sobre isso, Sim. encarar isso. Não quer dizer que a gente vai pegar essa informação e a gente sair generalizando. Não. Vou sempre pontuar aqui o óbvio, mas a gente tem que entender que não escapa. Não a existe mesma coisa ninguém. quando a gente diz, né, que, por exemplo, nem todo homem é um abusador. Claro. Mas quase sempre, quando acontece um abuso, é um homem que perpetrou. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Nós não vamos generalizar, pelo contrário, né? A gente vai trazer com esse cuidado, porque eu costumo sempre dizer, assim, que nós, mulheres, né, nós que somos mais vulneráveis fisicamente, né? Questão de tamanho, peso, estrutura corporal, por uma questão de estrutura que já está instaurada, né, que é essa questão da cultura do abuso, nós precisamos, né, que homens tenham essa consciência para justamente estarem nessa luta ao nosso lado, né? O mesmo da questão de outros órgãos, né, igreja, associações, ONGs, pessoas que podem contar ali com o apoio da escola. Às vezes é um professor que percebe que uma criança está sendo abusada. Às vezes a família não percebeu, porque se a gente for pontuar dentro dessa questão da dinâmica familiar, às vezes pais, mães que chegam em casa exaustos, e conversam tão rapidamente ali com o filho e com a filha, e às vezes a professora está ali, ele consegue perceber isso, e ele tem esse lugar de fala para denunciar, para trazer a família, olha, percebemos que algo pode estar acontecendo, enfim. E por falar nisso, eu já acho que a gente já pega um ponto de quais são os agressores mais frequentes, porque, claro,
Eu tava até vendo um vídeo ontem de uma moça que ela falou assim, perguntando para as pessoas, você deixaria seu filho, né, falar com qualquer um aqui na Avenida Paulista, tudo? A pessoa falou assim, não, né? Mas aí a gente olha para essa questão, né, da internet e também das pessoas que a gente tem a nossa convivência ali, que são próximas, e que às vezes a gente acha que, só porque é bonzinho, é boazinha, né, é gentil, e que não representa perigo. Acho que Sim. podemos trazer de forma clara aqui, né, quem são esses agressores. Sim. Na época que eu era criança, não sei se na época de vocês também tinha essa historinha, sempre falavam, vai vir o homem do saco te buscar. Sim. Falava isso? Falavam. E às vezes na nossa cabeça, o vilão é esse homem do saco. Uma pessoa que vem de fora, desconhecida, né? com cara ruim de homem do saco, porque eu sempre imaginei o homem do saco com a cara muito ruim. Muito ruim. O famoso Né? monstro. E às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente carrega essa imagem como se a pessoa que fosse cometer algo dessa maneira viesse de fora e tivesse esse semblante característico, esse jeito característico. Do vilão, né? Do vilão. E é diametralmente o oposto. Né? Quando a gente vê, pelo menos aqui em Franca, né, que é onde eu acompanho mais, a gente vê que a imensa maioria dos casos acontece muitas vezes por parte de homens, né? Eu tenho poucas lembranças de casos que ocorreram por mulheres, mas sempre por parte de homens e sempre dentro da família, infelizmente. Então, assim, a gente vê muito caso de padrasto, muito caso de avô, muito caso de padrinho, muito caso de pai, né? Então, assim, é chocante a gente pensar nessa realidade. Para mim é extremamente mais chocante porque eu tenho uma menininha de 1 ano e meio. E a gente já teve caso de bebê de meses. Meu Deus. Que a gente descobriu que a violência acontecia porque foi feito um exame de urina e descobriram material genético na urina da criança. Nossa, até arrepia. É extremamente chocante, é extremamente abismal a gente pensar nisso, mas acontece. E se você pensar, gente, mas não, isso nunca aconteceria. Tudo bem, esperamos, fazemos muitos votos de que isso nunca aconteça na sua família. Mas o nosso papel, o meu papel de pai, é pensar em todas as possibilidades que pode estar acontecendo com a minha criança. E eu espero que você compreenda, você que está nos ouvindo, que a gente não está tentando te deixar paranoico. A gente não está tentando te deixar com medo de tudo e todos, como isso aqui, mas te deixar atento. Eu falo que pai e mãe tem uma coisa que eu tô aprendendo agora, que pai e mãe tem sexto sentido. Sim. Pai e mãe tem um feeling que a pessoa não tem. Em relação aos filhos, tem sim. Se o menino chega de um jeito diferente, chega de uma coisa... O pai e a mãe, principalmente quando tem um vínculo ali, né? Que eu sempre sim. gosto de não romantizar tanto as relações, mas se você tem um vínculo, um olhar ali, sim. né? Você consegue sentir que tem alguma coisa então, errada. Assim, os que a gente vê mais frequentes, infelizmente, são isso, dentro da família. Né? Então, para deixar a gente atento, com quem que as nossas crianças estão passando tempo. Né? A gente sabe que hoje em dia a rotina das crianças também é muito, muito exaustiva. Né? A gente vê muitas crianças que saem de casa às 6 horas da manhã e vão voltar para casa às 10 horas da noite. Com compromisso, com compromisso, agendas. Agenda. Né? Então, assim, as crianças elas passam pelas mãos de muitas pessoas. Sim. Né? Então, a gente precisa estar muito atento quanto a isso. Isso que o Éder disse é perfeito. Só para complementar, existem dados estatísticos, né, que comprovam 88% dos abusadores são pais, padrastos, avós, tios, primos e pessoas que convivem ali dentro do seio de proximidade ali, né, com a criança, como amigos da família, professores de escola, professores de natação, enfim, a gente vê inúmeros casos. Recentemente nós tivemos a denúncia de um grande treinador, né, de atletismo que abusou, gente, é absurdo o número, né, chegou a quase 300 casos de denúncias. Nossa. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse olhar. Isso que o Éder pontuou sobre a questão do sexto sentido, né? Eu também não romantizo a maternidade, a paternidade, mas nós, quando nos tornamos pais e mães, é como se ativasse um instinto biológico de proteção e sobrevivência, como se fosse feito um movimento de sinapse ali, que a gente percebe. A gente percebe quando algo
tá, mas a gente precisa, é isso, né? Atento aos sinais, porque os sinais, eles acontecem. E a gente precisa estar atento a esses sinais que muitas vezes a criança demonstra logo no início, e a gente às vezes consegue até prever, precaver e não chegar ao ato em si, se a gente estiver atento a essa questão, né? De que as crianças e os adolescentes, eles mostram com sinais, muito mais com sinais e comportamentos, né? Exato. Do Às que vezes, com palavras. Às vezes eles não conseguem falar, não conseguem verbalizar, porque bom, nós mulheres estamos acostumadas na nossa vida cotidiana a sermos assediadas, aquele assovio na rua. Eu sou do atleta, então eu corro, eu pedalo, eu sou ciclista de estrada, então assim, é o buzinaço do caminhão, é o cara que passa de carro, é a pessoa... Toda mulher, quando sai para correr ou para pedalar, ela tem medo, é diferente de um homem. Uhum. Mas nós conseguimos verbalizar, nós conseguimos tentar falar para um amigo, olha, você não consegue ir comigo hoje? Semana passada houve um desconforto. Ou, olha, vou compartilhar a minha localização em tempo real. Quando eu terminar meu treino, você já vai saber que eu terminei e tal. Sim. Mas, às vezes, a criança ou o adolescente, ele não consegue chegar e falar. Muitas vezes ele não consegue, por medo. Porque a criança, a gente até vai... Desculpa te cortar, mas aprofundar esse assunto, muitas vezes é desacreditada, como se ela estivesse fantasiando a situação. Não é raro, às vezes, que você escuta assim, mas ela costuma inventar umas coisas assim. Olha que absurdo. Não, ela também, ela não... não leva muito em conta o que ela fala, não. Então, assim, é muito difícil, porque a criança, ela já se sente desacreditada desde então. Quando ela é muito pequena, geralmente levam para esse lado do lúdico, né? Uhum. Será que ela não sonhou? Será que ela não está imaginando? Será que não foi algum desenho, algum filminho? E quando a criança ela já começa a entrar ali na pré-adolescência, na adolescência, existe essa descredibilização, às vezes por inúmeros fatores, né? Inúmeros fatores, tipo, agora está na moda, tudo é abuso. Agora está na moda, tudo é assédio. Nossa, também, assim, fica difícil, né? O fulano passou a mão no cabelo dela, sem querer encostou no ombro, aí, né, existe toda essa questão, né? E é importante que a gente dê esse espaço para que essas crianças com quem a gente conviva, ela se sinta acolhida para ter uma escuta ativa, né? Olha, eu estou aqui, estou disponível, tá? Uhum. Se acontecer alguma coisa com você ou com algum amigo, alguma amiga que se você souber, saiba que eu estou aqui para você, estou aqui para te ouvir. Que causou desconforto, Exato, né? Exatamente. Sem dúvida. Quando a gente pensa nesses sinais, assim, é muito curioso, porque eu sou homem, né, gente? Então, o homem não vê detalhe. Eu sou péssimo com detalhe. Então, assim, é diferente da minha esposa. Minha esposa é extremamente detalhista. Ela consegue... Tanto que eu fico o dia inteiro perguntando para ela onde as coisas estão. Não sei se, né? Os homens aí que estão me ouvindo vão se identificar comigo. Mas é muito engraçado, porque em relação à minha filha, eu consigo lembrar dos detalhezinhos do corpo dela. Eu consigo lembrar do dedinho do pé, eu consigo lembrar na hora né? a hora que tá trocando a fralda. Esses dias tinha um sinalzinho no pescoço aqui, eu falei, esse negócio não tava aqui. O que é isso, né? É isso? Então, se nós, enquanto pais, cuidadores, né? Porque eu falo também, porque eu também não fui criado com pai e mãe, eu fui criado pela minha tia e pelo meu tio, que assumiram essa função parental, né? E são muitos os casos que isso acontece, crianças que são criadas pelos seus avós, pelos seus tios, por outras pessoas, né? E todos nós, enquanto responsáveis por essas crianças, nós temos esse dever de estar atentos a isso. Não só a sinais físicos, né? Que são os mais aparentes, mas também a sinais comportamentais, né? Do nada, a criança ia determinada na casa do parente, sempre ficou de boa, do nada ela não quer mais ir. Você não vai mais lá na casa da sua tia? Você não vai mais... não vou mais, não vou. Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu não quero ir. E por quê? Ou então, quando a criança é pequena, do nada a criança começa a olhar uma pessoa e começa a chorar desesperadamente, porque, né? E quando a gente fala de violência sexual é muito angustiante, porque a gente sempre lida do pode ser. A gente não lida com certeza. Né? Existe sim um exame. Se você for lá no Instituto Médico Legal, você vai ver que existe um exame para tentar comprovar alguma coisa assim, mas na maioria das vezes é inconclusivo. Porque nem sempre deixa um vestígio, nem sempre. Vestígio de violência nesse caso. Né? Que a gente consegue olhar e enxergar aquilo, mas o trauma fica, a ferida fica, né? Machuca. Sempre que a gente conversa com alguém sobre violência sexual, a dúvida das pessoas é: aconteceu ou não aconteceu? Abusou ou não abusou?
E muitas vezes a gente não chega a essa conclusão de se aconteceu ou não aconteceu. Por isso, a postura nossa sempre é de proteção. Sim. Independente de ter acontecido ou não, vamos proteger. Vamos afastar. Se trouxe esse incômodo, é Sim. porque alguma coisa sim aconteceu. Ainda que não tenha né? acontecido nada, mas vamos trazer essa criança para perto. E aí entra, olha como que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, né? Nós que estamos conversando sobre esse assunto, olha como a gente tem a tendência, às vezes, a ir para o senso comum. Não é que não aconteceu nada, se a criança já se sentiu, que nem a gente estava falando lá no começo, né? Sim. Nossa, eu vi que aquele cara me olhou de uma forma estranha. Isso já é algo. Sim. Isso já é. Então, por isso que a gente tem que trazer de forma clara que o abuso sexual não é nada só a violência em si do ato sexual. Sim. E falar repetidamente, as pessoas ouvirem isso novamente, nosso bate-papo aqui, cada vez com um olhar mais atento, porque a gente acaba, tipo, duvidando de uma coisa que não tem que ter, Sim, sem né? dúvida. Hoje em dia mudou a lei, né? Antes tinha uma escuta que às vezes a vítima até era revitimizada Sim, várias vezes, né? Sim, hoje nós temos a Lei 3.431, que é a lei da escuta especializada, a lei da escuta protegida, né? Exato. Perfeito. E a lei da escuta protegida, o cerne principal dela é esse, não revitimizar a criança. Então, se existe uma revelação espontânea, que pode acontecer em qualquer lugar, a revelação espontânea pode acontecer para o pai e para a mãe, sem dúvida, dentro de casa. A revelação espontânea pode acontecer na escola. A revelação espontânea pode acontecer no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A revelação espontânea pode acontecer na escolinha de inglês. Pode acontecer na escola. Essa semana a gente recebeu um que contou para o professor de judô. Né? O professor de judô, tipo, o que eu faço com isso? Né? Então, a revelação espontânea acontecendo, o nosso papel, e aí você pode estar me ouvindo, isso pode acontecer com você, o nosso papel é ouvir. Não ficar perguntando, mas como que foi? Mas o que aconteceu? Sim. Mas Que você aconteceu uma ou duas Aham. vezes? Como que era? Perfeito. Né? Não é nosso papel nesse momento fazer Não, isso. não. Né? O nosso papel é ouvir, ver o que a criança traz. Porque qualquer coisa que qualquer movimento que nós tomarmos enquanto está acontecendo as revelações espontâneas, pode causar um trauma muito grande ali nessa criança, né? Então, assim, escute primeiro, não se assuste, porque quando a gente fala disso, as pessoas geralmente Sim, se assustam, sim. né? Se assusta. Então, tenta manter a calma. Eu sei que é chocante, eu sei que desperta muita coisa dentro de nós e precisa despertar. Mas naquele momento em que a criança está falando, não é o momento de você estourar, de você... Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, né, esse movimento de quando há essa revelação espontânea, a pessoa que está ali, que escuta e que acolhe, ela precisa ter esse cuidado, tanto por isso que o Éder disse, né, para não revitimizar, Perfeito. não fazer a criança reviver aquilo que já é um processo extremamente traumático para ela, e também para não fazer com que a criança ou adolescente se retraia, por exemplo, se essa pessoa que está escutando tiver um rompante de fúria, porque o abuso sexual, ele causa essa revolta, essa vontade que as pessoas ficam de um linchamento físico, um linchamento social. E não é sobre isso, porque essa criança, por exemplo, se ela revela isso, vamos dizer, para o pai, e o pai, eu vou matar. Ou para a mãe, eu vou matar. Pensa o medo que essa criança fica de que, mas vai acontecer alguma coisa ruim com a minha mãe e com o meu pai também. Exato, exatamente. Né? Vai acontecer alguma coisa ruim com essa pessoa que está aqui me ouvindo. Então, daí a importância de ouvir, de acolher e talvez dizer para a criança, olha, eu estou aqui para você, nós vamos te ajudar, eu acredito no que você diz. E aí partir para profissionais qualificados, né? Pessoas que realmente têm ali a condição de estar atuando com essa criança e ouvir ela, né? E a primeira coisa que a criança vai pensar, se acontece um rompante desse que a Beta descreveu, ela vai pensar, a culpa foi minha. Exatamente. O que eu fiz de errado? Nossa, eu fiz de errado, ele tá bravo. Por que eu fui? Nossa, eu não deveria ter falado. Principalmente a criança, né, Éder? Principalmente. Então, assim, se nós não conseguimos ter esse equilíbrio nesse momento, e eu reconheço que é difícil. É muito difícil. Eu não consigo imaginar qual seria a minha reação se eu ouvisse isso da minha filha. Sim. Eu, Éder, não consigo imaginar. Então, assim, eu entendo. Mas nesse momento, tenta né, se controlar de alguma coisa, pensa em alguma coisa, não sei. Porque Busque uma rede de apoio busca uma rede de também, apoio, né? E tente trabalhar com essa revelação, mas não... Contou pra você? Não, agora conta pro seu pai de novo. O que você falou? E a menina vai lá e conta de novo. Exatamente. Não, agora vai lá e vamos falar pro conselho tutelar. E vai lá e conta de novo pro conselho. Então, cada vez que a criança conta, isso aí é como se ela revivesse. É outro trauma. E vai gerando dentro dela também uma situação de tipo, gente, por mais que não seja essa intenção de duvidar, às vezes gera uma...
E Tem que também, ouvir e também- 35 Eu já vezes. falei. Já Exatamente. falei, E né? essa questão, por exemplo, de que assim, a criança, a criança e o adolescente, ela não deve ficar passando por essa revitimização, com quem ela vai reviver isso para trabalhar de forma positiva e ressignificar é com um profissional qualificado, um psicólogo, é um Exatamente. terapeuta, porque essa pessoa vai ouvir, vai saber ouvir de forma adequada e apoiar no sentido de ressignificar, porque, por exemplo, a mãe e o pai, ainda que sejam profissionais, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, não é a mãe e o pai que vai Envolve atender essa emocional criança. ali. Sem dúvida. É uma Aliás, outra mesmo sendo pessoa, profissional, é uma envolve, né? terceira pessoa que vai atender, é uma outra pessoa com Uhum. qualificação, com especialização nisso. E também é importante ressaltar que quem deve ser exposto via medida judicial é o abusador e não a criança. E não A a criança criança. ou adolescente, ela deve sempre ser preservada, ter a sua identidade preservada para que aquilo que aconteceu com ela, que já foi tão traumático, que já foi tão terrível, não seja reverberado na escola, na Perfeito. família, com as pessoas com as quais ela convive, que vão ficar olhando, que vão ficar apoiando, que Vai vão... perguntar às vezes, né? Vai quer, atrás, sabe? mas Então, nossa, assim, o que aconteceu, né? Nesse ponto é aquela questão de vamos manter no menor nível possível de Sim. pessoas, né? Pessoas com qualificação, pessoas e não espalhar como se fosse algo ali que vai expor a criança a uma situação que é terrível, né? A lei traz especificamente sobre isso, que ela fala da mínima intervenção Exato, mínima. Né? Exatamente. Então, o nosso papel enquanto profissional, por exemplo, é ter intervenção mínima. E aqui a gente está falando sobre a revelação espontânea quando ela acontece dentro de casa, mas ela vai acontecer muitas vezes fora de casa. Ela vai acontecer numa escola. Né? E às vezes eu estou falando agora, você que é professor, educador, está me ouvindo Isso, agora. Muito bem. Né? Se por acaso acontecer com você, não se desespere. Porque esse desespero, como eu disse agora mesmo, vai mostrar para a criança, vai fazer ela acreditar que a culpa é dela. Exatamente. Né? E às vezes a gente, com a intenção de resguardar a criança, de se resguardar, a gente vai começar... Nossa, e já tira a criança do meio da sala, e já leva a criança para não sei aonde, faz a criança falar de novo, Sim, e sim. já vem conselho tutelar, polícia, já vem tudo ao mesmo tempo. Faz um... Terrível, Um né? auê, Terrível, né? que eu entendo a gravidade da situação, a gente entende a gravidade do acontecimento, mas se nós, enquanto profissionais, e agora eu estou falando diretamente para os profissionais, Perfeito. porque se nós profissionais que lidamos com crianças e adolescentes, se nós não tivermos esse manejo no momento que a Exato. criança nos conta, a gente não está protegendo a criança, a gente está prejudicando ela, né? Nós estamos revitimizando ela. Exatamente. Então, se a criança ela viu em você uma pessoa que poderia ouvi-la, tome isso como um privilégio, porque a criança ela viu em você um apoio. Isso é muito legal. Muito bom. Então, faça valer essa confiança. E de forma prática, vamos orientar as pessoas. A criança te falou o que aconteceu? Ouve. Ouve. Não esboça a reação, se for possível. Não desespera, não fica brava, não fica triste, não chora. Não vai abraçar a criança tentando conter ela. Pelo contrário, ouve, deixa ela te contar. Né? E aí você vai falar, isso que você está me falando é uma coisa muito séria. Né? Eu não vou poder manter isso só para mim. A gente vai ter que falar com outras pessoas. Né? E às vezes a criança vai falar, tia, mas não conta, não, eu estou contando para você. Mas eu preciso te proteger. Isso que você está falando é uma coisa que vai fazer com que eu precise te proteger. Então, eu vou contar, não vou espalhar para ninguém, o seu segredo está seguro comigo, mas eu Perfeito. preciso contar para as pessoas que precisam saber disso para você ser protegido. Exato. Né? E por mais que pareça desesperador ali para a criança, ali Sim. na hora, tudo, que ela fica, ai, não conta e tal, a gente tem que mostrar e ajudar até ela a construir essa linha de raciocínio. Sim. Nós estamos aqui para te proteger. E trazer esse contexto de, por exemplo, né, isso que o Éder falou, só para complementar, olha, estou aqui para você, estou aqui por você, você não fez nada de errado. Exatamente, Quem errou né? com você foi quem fez isso, tá? Existem direitos seus que foram violados. Perfeito. Essa pessoa, ela precisa ser punida pelo que ela fez com você. Não foi certo, tá? Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Então, vamos dizer, um caso de um professor, ou o caso, às vezes, da mãe de uma amiguinha, de um amiguinho, que às vezes vai ser essa pessoa que vai Exato. ouvir Sim. isso, ou vai se aperceber disso também. Às vezes a criança ou o adolescente comenta com um amiguinho, aí o amiguinho comenta com a mãe e fala, nossa, a minha amiguinha disse que
o pai ou o padrasto ou o tio dela faz isso com ela, mas o meu pai e o meu tio não faz isso comigo. Por que ele está fazendo com ela? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, é mais uma vez reiterando isso que o Éder falou. Não é para deixar ninguém desesperado, não é para deixar ninguém paranoico, mas para deixar as pessoas precavidas, Sim. porque aquela pessoa que está precavida, ela está preparada para lidar caso venha cair uma bomba dessa no colo da pessoa, né? Então, é isso, é ter esse cuidado, garantir que a criança, olha, você não vai ser exposto, você vai ser protegido. Então, assim, o conhecimento mínimo dos direitos, né? Eu acho que todo pai, todo cuidador, todo educador, toda pessoa que lide direto ou indiretamente com crianças, elas têm que ter noções mínimas, né? Sim. De Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Com né? certeza. A lei da escuta. A lei da escuta. Onde eu procuro ajuda, para quem eu denuncio, para quem eu falo, né? Então, assim... E aqui, especificamente aqui em Franca, né? A gente sabe que pode ter pessoas de outros locais que estão nos ouvindo, que provavelmente deve ter a sua configuração. Mas aqui em Franca nós temos um núcleo de escuta especializado. Legal. E para que esse núcleo funcione, existe um fluxo todo desenhado para que, caso aconteça uma revelação como essa. Então, por exemplo, hoje, se numa escola municipal ou estadual acontece uma revelação dessa, dentro dessa escola já tem um profissional que já vai saber o que fazer. Então, existe um instrumental, existe um encaminhamento, onde é uma ficha, né, que a gente chama de encaminhamento, onde essa revelação ela vai ser registrada e ela vai ser encaminhada tanto para o Conselho Tutelar quanto para esse núcleo de escuta. Esse núcleo de escuta especializado vai receber esse encaminhamento e vai entrar em contato com a família. Para quê? Para que essa criança possa ir até lá e lá sim ela possa falar, né, e contar o que ela se sentir à vontade de contar. Mas não no sentido de produzir prova, não no sentido de responsabilizar ninguém, porque o nosso papel, enquanto política pública, não é de responsabilização, é o de proteção. Né? Então, esse núcleo de escuta, ele tem por atribuição compor o que a gente chama de plano de proteção. Né? Então, por exemplo, chegou essa situação lá, precisamos pensar, então, não, precisa ir para o CREAS para pensar na questão da proteção social, precisa ir para a saúde mental, porque vai precisar de uma terapia, precisa ir para a educação para pensar numa nova escola, porque naquela escola já não pode mais ficar, porque, sabe? E tudo isso sempre junto com o Ministério Público, né? Então, tudo isso a gente sempre representa para o Ministério Público para que seja cada vez mais... respaldado, né? Para que tudo isso seja cada vez mais respaldado. Porque, como eu já disse, né, o objetivo é sempre proteger e a gente precisa fazer isso em rede. Sozinho a gente não consegue fazer. Mas aí é mais difícil quando acontece dentro de casa, né? A gente tava até conversando quando a gente foi pautar as coisas, porque às vezes essa pessoa que, né, sofre esse abuso dentro de casa e o abusador mora lá. Mora ali. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de que a maioria dos casos acontece, então a gente, numa escala, né, decrescente, pai, padrasto, né, a gente está falando de provedores, às vezes, financeiros, Isso. né? Então, por exemplo, às vezes, quando o caso vem à tona, hoje não mais, antigamente a primeira medida era retirar a criança, né, e o abusador permanecia. Então, ou seja, essa criança era revitimizada. Como que ela internalizava isso, né? Eu não fiz nada... Fizeram algo comigo e eu tenho que sair da minha casa, do meu quarto, da minha família, sair da minha escola, perder os meus amigos, perder toda a minha rede social ali de contato, de convivência. Então, assim, quantos processos ali essa criança está sofrendo, né, de novas violações. Perfeito. Então, hoje a medida, no caso, quando é intrafamiliar, né, é retirar o abusador e não a criança, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do acolhimento institucionalizado de uma criança que foi vítima de abuso sexual, a retirada dela ali de dentro da família, ela deve ser a última medida. Sim. A última medida, nunca a primeira medida. Sim, e isso é importante a Beta trazer. A Beta disse que já trabalhou no acolhimento, né, de criança. Eu, lá no CREAS, a gente lida muito com a questão do acolhimento. E às vezes, quando a gente tem contato com uma situação dessa de violência, de abuso, a primeira coisa que vem à mente é essa: precisa retirar.
Não, acolhe primeiro, acolhe, depois vê o que faz. E a gente não tem dimensão de como a violação de tirar a criança dessa família é tão maior. É mesmo. E ao invés da gente responsabilizar o autor do abuso, a gente acaba sancionando a criança. Sim. A sanção Exatamente. recai sobre ela, né? Então, é muito sério quando a gente pensa que precisa retirar. A gente precisa ter essa consciência de que retirar uma criança de uma família é um ato extremamente violador, extremamente violento, né? Uma noite que uma criança passa fora da sua casa, seja no abrigo, seja no conselho tutelar, ou seja em qualquer outra situação, ela pode ter 40, 50, 70 anos, ela nunca vai esquecer dessa noite em que ela passou fora de casa. Então, quando a gente Exatamente. trata a violência, a gente precisa proteger e precisa encontrar estratégias para proteger. Seja retirando esse agressor da casa, seja fortalecendo essa genitora ou a pessoa responsável para reconfigurar a vida dela Sim. sem precisar Sim. do apoio financeiro, do recurso financeiro Sim. dessa outra, Exato. desse E daí a abusador. importância de órgãos, por exemplo, como o CREAS, né, o CRAS, que é justamente para que, por exemplo, se essa mãe dessa criança for dependente financeiramente, para que ela tenha ferramentas práticas, né, de que não precise financeiramente desse companheiro ali que foi o violador. E é isso que o Éder trouxe, né? A retirada da criança, ela deve ser a última opção e em caráter, assim, emergencial e provisório. Mas uma criança que passa uma noite dentro do sistema de acolhimento, ela nunca mais será a mesma, porque é mais uma violação. A gente tem sempre esse cuidado muito grande. Hoje em dia mudou muito, né? Se a gente for falar das políticas de acolhimento institucionalizado ali dos anos 60 até os anos 90, né? Que a gente estava falando, assim, por exemplo, da Fundação do Bem-Estar do Menor, né? Que de também. bem-estar não tinha nada, Uhum. né? Eram outros tempos, eram outras histórias. Hoje nós temos profissionais que supervisionam, o Ministério Público que sempre supervisionou, mas hoje de uma forma muito mais efetiva, mas ainda assim é uma violação muito grande. Sem dúvida. Demais. Gente, vamos para a prática, né? No CREAS vocês trabalham, né, fazendo esse... Porque muita gente fala, mas eu vou falar sobre esse assunto nas escolas, vou trabalhar isso com meu filho, vou sentar com meu filho e falar sobre isso, eu vou estar estimulando alguma coisa. E é o contrário, Ao contrário. né? Você vai estar dando ferramentas para ele poder enxergar coisas que ele não é capaz de enxergar sozinho. Sim. Faz sentido? Ô, Flávia, eu sou da seguinte concepção, de que se eu, pai, se eu, família, não dou pro meu filho, pra criança com quem eu convivo, as respostas, ele vai procurar essas respostas em outros locais. Exatamente. Né? Então, eu prefiro de que a criança ou adolescente receba isso da minha parte, do que de uma pessoa aleatória que não tem qualificação, nem que não do- vai abordar de nenhuma. uma forma... Então, assim, adequada. eu preciso conversar com a minha filha a hora que for a hora, eu preciso conversar com ela de que ela tem o direito de falar onde ela quer ser tocada ou não quer ser tocada. E que existem partes do corpo dela onde não pode ser tocado, sob hipótese nenhuma. Sim. né? Exatamente. Tem até a cartilinha, né, que você mandou pra eu gente. até mandei a cartilhinha do Pipo. Vamos pôr do aqui, Pipo ó, Fifi. porque tem que ser desenhado, às vezes, pra criança, Essa né? cartilha da Caroline Arcari, né? Ela é uma profissional extremamente requisitada no Brasil, né? Para falar sobre a prevenção da violência sexual. E ela já esteve aqui em Franca, nós já a trouxemos aqui Ai, que legal. em outras épocas. E ela veio e a gente... ela tem essa cartilha. Essa cartilha ela é disponível na internet, né? Quem tiver curiosidade, A gente vai deixar o link pode, aqui também isso, na descrição. pode ir lá tá? baixar. E isso é extremamente útil para você trabalhar com crianças em escola. E quais idades, Éder? Isso aí é a partir de criança, pode ser 5, 6 anos, até uns 10, 12 ali dá para... Porque a partir do momento que a gente fala de adolescente, com 12 anos, a gente já começa a falar de outras coisas, porque a gente precisa falar de consentimento. Tá. Né? A gente precisa falar de que a criança, o adolescente de 12 anos, ele está em desenvolvimento da sua sexualidade. E isso pode muito bem se confundir ali. Mas será que era abuso ou será que não era? Será que... Né? Então, a gente precisa também compreender o desenvolvimento dessa dimensão da sexualidade do adolescente. Né? Aqui, quando a gente for falar dessa cartilha, vai ser mais voltado para as crianças. Se você tiver curiosidade, né, eu também deixo outra indicação,
de outro material para lidar com adolescente, que é uma outra cartilha que chama Tuca e Juba. Legal. Depois você manda É outro livro. o link Isso. que a gente deixa na descrição também. Esse eu acho que não tem, acho que precisa adquirir. Mas entendi. a gente deixa lá, caso alguém tenha interesse de adquirir, porque fala exatamente sobre isso, sobre a questão do consentimento, né? A Beta mencionou isso algumas vezes. Mas passou a mão no cabelo. Mas será que eu consenti que passasse a mão no meu cabelo? Exatamente. Será que eu consenti que me abraçasse? Não, mas você não vai abraçar o tio? Você não vai abraçar dá o vô? beijo ali, Dá beijo, fala oi beijo. direito. E às vezes o adolescente não quer e tem o direito de não Nem querer. a criança, nem o a criança. adolescente, E assim, né? é importante pontuar, por exemplo, essa é uma cartilha que, igual o Éder falou, né, tem específica de uma certa faixa etária até uma outra determinada, mas quando a gente fala de prevenção, quanto mais jovem Sim. essa criança for, maior a probabilidade de que a gente consiga realmente acessá-la e ela já cresça ali empoderada daquilo que ela que ela pode consentir ou não. Porque, por exemplo, quando a gente fala de áreas que são expressamente proibidas, né, existem inclusive algumas coisas muito lúdicas, né, que a gente tem desenhos, né, a zona vermelha, a zona Eu acho azul que e tal. na cartilha deve ter, Se né, quiser Lineker? Se passar, você pode conseguir passar. passar pra gente, para ilustrar, porque eu quero que seja bem ilustrativo aqui, sabe? Porque são informações que a gente tem que falar sobre, mas como que eu falo sobre? Sim. Então, por exemplo, se a gente Né? vai conversar com uma criança de 5, 6 anos sobre as zonas proibidas, a gente vai falar assim, olha, não pode tocar no seu pênis, não pode tocar na sua vagina, né? Enfim, a gente vai usar isso de uma forma lúdica. Então, essas são zonas extremamente proibidas. Mas e as zonas que são ok? Que a gente vai falar um ombro, um cabelo, mas é ok até que ponto também? É importante, né, a gente trazer essa questão de que, assim, não é porque é verde que tá ok. Ali também porque se a gente for falar sobre consentimento, né, se a gente começa a falar já desde pequeno, quando tiver 12, 13, já vai ter essa consciência ali instaurada, né? Às vezes a gente não vai precisar mitigar algo. Ô, Lineker, você só coloca pra gente na tela a cartilha novamente, que vai passando assim, por gentileza, que é... Eu não consigo, tem que salvar uma imagem por imagem. Bom, mas de qualquer forma a gente tenta ilustrar. Eu tenho aqui no celular, você consegue Imagem ir jogar por imagem? ali? Você consegue jogar ali se eu tiver aqui no celular? É uma imagem separada por imagem? É uma imagem, eu tenho uma imagem específica aqui. Joga lá então Se que você ele... conseguir, Eu consigo. quer ver? Manda pra falar, então manda pra mim. Isso. Eu acho importante a gente ilustrar, né? Deixa eu ligar a internet aqui. Você acha que se a gente tirar um print, ajuda? Não, tem. Aqui, ó, até achei já. Ó, eu vou mandar duas. Flavinha. Tá. E aí você manda pra ele. Deixa eu ver aqui. Olha. Vou mandar direto no seu ao invés do grupo, Flávia. Ó. 2 imagens. Recebeu? Recebi. Só baixar aqui. Bem ilustrativo. Bem ilustrativa. Acredito que deve ser algo nesse contexto que deva ter na cartilha mesmo. Pronto, já mandei aí. E a partir, assim, crianças bem pequenas já podem começar a ser ensinadas, né, a respeito disso. Sim, porque... Tanto é que a cartilha a gente vai ver, é uma criança bem pequenininha que é ilustrada ali, porque, né? se a gente for falar, hoje em dia a realidade das famílias, elas mudaram muito, né? O contexto familiar mudou muito. Se antes a mãe ficava ali em casa, só no contexto de cuidadora, hoje a criança, às vezes, com 3 anos, às vezes até menos, né? Às vezes com 1 ano já está indo para creche, para maternal, porque os pais precisam trabalhar, Sim. enfim. Então, assim que a criança já começa a ter essa capacidade, eu acredito, de estar verbalizando, né, de estar assimilando de forma lúdica, obviamente, de acordo com a idade específica da criança, mas começar a abordar isso. Inclusive nos cuidados, né? O Éder estava falando esses dias, no dia da nossa reunião, gente, preciso ir embora, preciso trocar fralda, preciso dar banho, preciso isso. Então, assim, é um momento que existem faixas etárias, por exemplo, tem criança que desfralda muito cedo, tem criança que não. Então, às vezes a criança está ali com 2, às vezes 3 anos, ainda às vezes usa uma fralda para dormir, o pai, a mãe ou o cuidador vai retirar, fala, olha, vou tirar aqui, vou limpar você, tá? E já começar, às vezes, nesses momentos, começar a inserir a criança até nos próprios, né, nesse entendimento dela. E sem dúvida, porque eu já vi alguns casos, por exemplo, essa semana eu vi um
que o homem ele tem uma filha da mesma idade da minha, mas ele falou, eu não troco porque é menina, né? Eu não dou banho porque é menina. E aí a gente também não pode chegar a outro extremo de achar também que qualquer coisa que a gente for fazer tá impregnado dessa maldade, dessa violência, né? Então, se eu sou pai, eu mais do que ninguém vou respeitar o corpo da minha filha, Perfeito. né? Espera-se disso, né? Então, você que é pai, você não vai estar desrespeitando a sua filha por Não, trocar a de jeito fralda nenhum, dela, por de fazer a jeito nenhum. higienização dela. Pelo contrário, né? isso é importante que constrói ali nessa menina, e se a gente estiver falando de menina ou de menino, independente, constrói que existem pessoas que são relações de confiança, Sim. e esse pai constrói ali um vínculo, né, afetivo, Exatamente. que é importante a gente falar sobre isso, a construção do vínculo, né, principalmente do pai, né, porque geralmente esses cuidados primários, eles são geralmente delegados à mãe, Sim. né, mas o pai, a única coisa que o pai não pode fazer é gestar, parir e amamentar. Todas as outras funções ele pode, né? E aí, isso eu tô falando, por exemplo, no meu caso, que era uma criança de 1 ano e meio, mas às vezes você pode ter uma adolescente que tá entrando no período menstrual, E aí, né? como vai E aí, falar? se você precisar comprar um absorvente, você vai saber comprar. Exatamente. Se ela tiver com cólica, você vai saber entender, Exato, né? Então, exato. nós, enquanto eu falo agora com os homens, né? Nós que somos genitores, nós somos pais, a gente não pode se eximir disso. Até para que as crianças e os adolescentes saibam diferenciar um toque respeitoso de um toque desrespeitoso. Uma vinculação afetiva saudável de uma Sim, vinculação sim. afetiva não saudável, né? Porque assim, nós somos brasileiros, o brasileiro ele é totalmente do toque, né? Eu vi a Beta 2 vezes, ela já chegou, a gente já abraçou, beijou, porque a gente é brasileiro, a gente é da nossa cultura isso. E é importante que essa cultura se fortaleça. A gente não pode também ficar para falar, não vai encostar, não vai. Mas é preciso ter essa diferenciação de um toque que é apropriado, que é respeitoso, de um toque que é inapropriado, que causa um estranhamento, que causa uma coisa ruim. Uma né? sensação diferente. E é por isso que o acesso, né, a essas informações que a gente está trazendo aqui é justamente para você ter assim, ó, a listinha ali na sua frente, o que é um toque desrespeitoso e o que não é. Sim. Né, para Exatamente. você saber ter referência ali. Sim. Como que vocês trabalham ali no Quer falar, CREAS? Não, lá no CREAS a gente trata exatamente disso. Que assim, por exemplo, as zonas aqui que estão assinaladas como vermelha, geralmente é o quê? É língua, é mamilo, é vulva, é bumbum. São locais em que o toque não é permitido, a não ser para higienização. Higienização. Né? A não ser para banho. Né? Sim. E tem a pessoa certa que vai fazer isso. Perfeito. Né? Por exemplo, minha filha ela toma banho na creche. Sim. Então ela vai saber que lá na creche alguém vai mexer, mas vai mexer para higienizar. Importante pontuar isso, inclusive, quando a Sim. criança já conseguir compreender e verbalizar, que é isso, né? Olha, o papai vai trocar sua fralda, eu preciso te limpar, o papai vai te dar banho, eu preciso te lavar, né? Que aí é diferente, você está ensinando para aquela criança, olha, isso aqui tem um porquê. Sim. Que é diferente de quando um abusador, ele vai tocar essa zona com uma outra intencionalidade. A criança, Falar, não conta pra ninguém. ela vai conseguir verbalizar, ela vai conseguir sinalizar, né? Isso que você Falar diz. desse jeitinho que a Beta falou, né? Eu acho que ilustrar, porque às vezes, como que eu vou falar? Falando. Eu tô aqui pra Ajudando cuidar a de você. construir a linha, Tô aqui de cuidando de raciocínio. você. A tô gente, limpando você. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente cria muita coisa. A gente fica pensando, nossa, mas como que eu vou falar isso para criança e para adolescente? E a gente precisa entender de que a criança ela é muito mais simples do que a gente. Sim. Os fantasmas estão na nossa cabeça. Sim, Os eles questionamentos. não têm, né? Eles não têm ainda. Os questionamentos. Se você falar para uma criança, a gente está falando aqui de semáforo, é muito interessante. Se você fala para a criança que o sinal amarelo na hora do trânsito é para você não ter atenção e que o vermelho você não pode passar, fura um sinal junto com a criança no carro para você ver se ela não vai te falar. Sim, ela já é a primeira a sinalizar. Ela vai falar, papai, mas o sinal estava vermelho, você não podia passar. Exato. Porque as coisas para eles são extremamente simples e fáceis de compreensão. E aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui os sinais vermelhos estão ali na língua, no mamilo, na vulva, no pênis, no bumbum, que são locais que a gente falou que... Mas, por exemplo, tem os sinais amarelos, né? Por exemplo, a bochecha, a barriga, né? E aí é muito interessante isso estar amarelo, porque quando a gente vê a criança, a gente acha que o corpo da criança é público. Não Né? A gente acha que qualquer pessoa pode chegar e pegar na bochecha da criança. Pode arrancar, subir a roupa da criança e dar um beijo na barriga dela. Eu já vi gente fazendo isso com a minha filha. Apertar a barriguinha e falar, nossa, tá gordinho, né? Exatamente. Com bebês, gente. E é isso. tudo
tudo com o senso comum ali, normalizando Sim, isso, que não é sim. legal, né? Então, assim, você que faz isso, pensa se é legal você fazer Não é isso, legal, entendeu? Não é legal. Pensa se você encontrar com uma pessoa e a pessoa chegar e apertar o seu braço, apertar a sua barriga, Levantar enfim, sua né? bunda. Não, Né? então, não é legal, né? E, É não assim, normatizar, né? Tocar o corpo da outra pessoa desde que ela... e é muito assim, por exemplo, aí tem as zonas verdes, né? Que é o cabelo, que é o ombro, o braço, as costas. E significa que pode tocar indiscriminadamente? Não. Não. Né? Porque tem gente que detesta que mexa no cabelo. No cabelo, exatamente. A minha filha, ela... Se eu encosto a mão no cabelo dela, ela fala assim, mãe, por favor. Eu levei meia hora pra deixar ele assim. Agora você vem e coloca a mão. Eu já nem coloco, eu sou a mãe, eu tenho uma relação de proximidade com exatamente. ela, né? Então, assim, pedir esse consentimento, é importante que a gente ensine isso desde pequeno. Então, por exemplo, um pai, um cuidador, um responsável que for abordar, por exemplo, um conteúdo desse com a criança, Perfeito. abordar de uma forma muito lúdica, falando sobre aquilo que é proibido, aquilo que, olha, precisa ter atenção, cuidado. Esse aqui sim pode tocar, mas se você deixar. Sim, sem Se dúvida. você deixar. Se você Sem não dúvida. deixar, não precisa, porque é o seu cabelo, é o seu braço, é o seu ombro, é as suas costas. Isso. Né? E se os pais ali, né, ou todo mundo que se sente desconfortável, vai, como que eu vou abordar? Antes de abordar e entrar em desespero, vamos procurar saber, Sim. né? Busque ajuda, né, de profissionais da área. Na internet, apesar de ser um outro meio ali bem perigoso, tem muitos materiais bacanas, Sim, pessoas, sim. né, Sabendo que filtrar, né? né? Abordam isso de uma maneira Sim. bacana, porque a gente vai para outro extremo, né? Tipo assim, eu não sei falar, então, Não vou então deixa falar. quieto, deixa Aham. quieto. Né? E a gente não pode criar e fazer disso um hábito, senão a gente começa a delegar para outras pessoas aquilo que é um trabalho nosso. Exato. É aquilo que o Éder começou falando, né? É preciso toda uma aldeia para educar, cuidar e proteger uma criança, uma adolescente. Não é sozinho, a gente não vai fazer esse trabalho sozinho, mesmo porque nós somos seres sociais. Sim. E enquanto seres sociais, hoje a sua filha fica só com você, com a sua esposa, vai para uma creche, enfim. Mas e amanhã? Ela vai crescer e vai falar, mas eu quero ir na casa da minha amiga. Perfeito. Eu quero ir na casa do meu amigo. E aí, como que você vai fazer? Você vai criar essa criança numa bolha? Sim. Não. Não você existe, não tem existe, como. não tem como. Né? Você precisa ensinar. Porque se ela for uma vez e acontecer algo, claro, nós, enquanto pais cuidadores, nós vamos observar. Nós vamos fazer contato, fazer pontes ali entre pais. Daí a importância, inclusive, de participar ativamente dentro da escola. Trazer dentro, os amigos ali dentro também, dos locais né? onde a criança faz atividades extracurriculares, está ali Perfeito. participando, ser ativo. Porque aí você constrói redes, se porventura um dia a criança ou o adolescente for e algo inadequado acontecer, essa criança ela já vai ter sido orientada. Sim. E ela vai ter condição, de acordo com o desenvolvimento dela, de chegar e falar, papai, mamãe, eu não quero ir mais porque aconteceu uma coisa que eu não achei legal. E aí você já ter esse entendimento, né? Exatamente. Ou a criança, inclusive, dizer, olha, isso aqui meu pai, minha mãe me ensinou, meu professor me ensinou que não pode fazer. E é porque o abusador, ele trabalha muito dentro disso, né? Daquilo que a criança não compreende, ela não tem capacidade de assimilar. E por falar nisso, acho que a gente tem que abordar essa questão da internet. Porque o abuso na vida real ali, né? Com a gente entender que não pode tocar tudo, mas pedir foto, pedir vídeo, Sim, Sim. sim. né? Falar coisas inapropriadas. Falar coisas, né? Hoje de em conotação dia, sexual totalmente, ali, né? Então, A internet não é terra de ninguém, né? Eu vi um texto, eu estava lendo um texto esses dias em que dizia exatamente assim, não existem dois mundos, o real e o virtual. Na verdade, é um mundo só em esferas diferentes. Então, por exemplo, se uma criança, um adolescente com acesso à internet constrói uma amizade ali. Hoje a gente fala muito sobre a questão dos jogos virtuais, Perfeito. né? Uhum. Então, por exemplo, por que não pode ter um abusador ali se passando por uma criança e por um adolescente? É o que mais tem, um né? local propício para ele estar, inclusive. Tá cheio de vítimas potenciais ali. É onde, inclusive, ele consegue fingir que ele é outra pessoa. Exato. Né? Porque se você tá ali pessoalmente, é mais Sim, difícil. sim. Né? Um adulto fingir que é uma criança, mas na Sim. internet tem. Tem como. E os pais precisam ter acesso. Aliás, não só os pais, mas todos os Sim. responsáveis ali, até né? As porque pessoas que. a gente também não pode perder de vista que
pornografia infantil, esse tipo de... É lucrativo. Sim. Existe sim. todo um comércio por trás disso, né? A gente que fica na superfície da internet, né? As pessoas comuns que ficam na superfície da internet somos nós. A gente não tem ideia do que acontece na Deep Web, nesses Sim. locais onde pessoas pagam milhares de reais Sim. por material de pedofilia. Exato. E aí já fica um alerta para todos. Você tem a sua rede social aberta, coloca lá fotos, seu Seus filho filhos, dançando, seus tudo. filhos, assim. Tem muita gente que printa. Uhum. E isso tá até acessível na internet. Se Sim. você buscar, você consegue encontrar. Printa e vende esses conteúdos ou monta uma página ali onde o seu filho vai ser visto ali, mas com uma conotação sexual. Então, é uma Sim. coisa que... Questão de dancinha, gente, eu sempre fui contra. Eu falo isso abertamente aqui. Crianças dançando, de forma sensual, elas não fazem isso para sensualizar. Elas estão brincando, elas estão se divertindo Sim, ali. sim. Mas existe um olhar de predadores ali Sim. na internet que vão olhar aquilo com uma conotação sexual. Sim. E isso também é crime e a gente precisa falar, né? Criança, não sei o ponto de vista de vocês e quero saber, assim, não teria que ter rede social. E a gente também, enquanto adulto, não expor tanto as crianças na rede, não é? Eu vou falar por mim, né? Eu sou mãe de 2. O meu filho acabou de completar 18 anos, mas até uns 2 anos atrás eu ainda tinha acesso à senha dele do Instagram para dar uma olhada. Perfeito. Sempre dava uma olhada, sempre orientando, cuidado com o que você diz, cuidado com as coisas com as quais você interage. A internet não é terra de ninguém. Sempre tudo que a gente faz deixa rastro. Tenha esse cuidado. Observe. Teve uma vez que o meu filho desenha, e desenha muitíssimo bem, não é porque é meu filho. Ele abriu a página dele porque ele queria começar a divulgar o trabalho artístico dele. Quando eu vi, um belo dia, 3 dias depois, tinha 1.500 seguidores. Eu falei, opa, vem cá, por que você abriu essa página? Ah, porque não sei o que. Eu disse, não, quem quiser te seguir vai pedir para seguir. Fecha essa página. Que a gente tem que ver, né, quem que tá pedindo não fechar, ali, né? eu vou denunciar a sua página, porque você não tem idade ainda e tal. Exatamente. Aí eu conversei, falei, olha, isso aqui... Nada como mamãe, né, gente? E aí ele foi entender isso. Agora, por exemplo, a minha filha menor, que fez 13 anos agora, ela não tem Instagram, ela não tem TikTok, ela tem WhatsApp. E ela tem o celular dela. De vez em quando eu falo, posso dar uma olhadinha? Ah, mas você vai ver minhas conversas com os amigos. Não vou. Realmente, estabelecer essa relação de confiança, né? Dela com as amigas dela. Mas eu falo, tá tudo bem aqui, tá tudo certo, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha, tá tudo bem? Existem, inclusive, gente, aplicativos, tá? Aplicativos gratuitos do Google, Family Link, que a gente pode usar para monitorar os sites que as crianças estão acessando, né? Porque é isso, às vezes a criança vai ver uma coisa, ela clica num link, abre outro e aí tem todo mundo. E vai tudo Exatamente. Nesse ponto da questão da pornografia infantil, Flávia, o Brasil está entre os 10 países que mais consome conteúdo pornográfico infantil. A gente estava conversando anteriormente, né, que essa semana, na terça-feira, houve uma operação no Brasil que expediu 145 mandatos de prisão nos 27 estados. Ou seja, está em todo lugar. Está em todo lugar. Então, é isso. Tem uma rede social, você é mãe, é pai, você quer postar a festa de aniversário porque o seu parente que mora lá, não sei na onde, não vê seu filho e tal... Cuidado com a foto que você posta. Não tem uma outra forma de você, por exemplo, compartilhar viagem isso? Foi pra praia, tem uma foto de biquíni ali do seu filho, da sua filha, uma foto de sunga do seu filho. Corta, faz uma montagem, vê alguma coisa, porque realmente, gente, tá na internet, tá no mundo. Vão printar, vão fazer alguma coisa. Você não sabe quem são as pessoas que estão ali, que estão te seguindo. Às vezes você fala, mas eu conheço todas elas. Conhece realmente? Realmente você conhece? E outra, tem até uma coisa que eu vou deixar na descrição do vídeo, um alerta, porque tem vários emojis também que são muito simbólicos e simbolizam a pedofilia mais especificamente, né? Então, assim, que tem às vezes a gente usa... Por isso que é bom a gente procurar saber das coisas, né? É até uma informação que há pouco eu tive conhecimento, porque às vezes você vai usar, postar e seja que nem... Tem muita gente que faz academia e posta aquele pêssego, né? Que representa o bumbum. Só que isso também... Né? Não tem uma conotação tão inocente. Não quer dizer que as pessoas que postam isso estão, né, dizendo
algo, tá? É importante você ressaltar isso agora para que elas entendam quais são os outros significados. outros né? usos. Exatamente. Mas assim, eu vou postar aqui, vou usar esse emoji. Deixa eu procurar entender de forma mais profunda qual Sim. que é o significado ali. Porque às vezes a pessoa posta na inocência ali só pra né, falar que foi o dia lá de fazer o exercício Sim. e beleza. E quando a gente pensa em rede social, a gente está exposto a, igual você falou, a gente não conhece quem está ali. Né? E hoje em dia é tudo muito sutil, é tudo muito, muito velado. Né? Quando você vê, começou com uma... A pessoa tem um perfil de uma pessoa da mesma idade que o adolescente, que a criança, e vai falando, e a conversa fácil, conversa boa. E sempre, você disse isso anteriormente, e eu acho que é importante a gente pensar. Não tem esse negócio de não conta pra ninguém. Exato. Nada daquilo que... todo mundo tem segredo, gente. Claro. Seus filhos vão ter segredos também. Mas se existe alguma coisa que, sob hipótese nenhuma, o pai e a mãe precisam ficar sabendo, é isso que a gente precisa ficar sabendo. Né? O não conta pra ninguém, e isso a gente precisa trabalhar muito com as crianças que a gente convive, Perfeito. né, com os filhos. Ó, se alguém quiser fazer alguma coisa com você, sugerir, pedir pra você não me contar sob hipótese nenhuma, É aí é que isso você que você tem. precisa me contar. Ah, mas e isso pode virar uma ameaça, porque isso acontece muito. A gente vê muito nos casos que a gente recebe no CRES. Ah, eu não contei pra ninguém porque ele falou que ele ia matar meu pai e minha mãe. Ele Sim. falou que ia denunciar, ia matar minha mãe, ou ia tirar o dinheiro dela, ou ia colocar a gente pra fora de casa. Tudo que envolve esse tipo de ameaça é aquilo que a gente precisa, né, investir. Exatamente. Né? Então, a gente precisa sempre trabalhar isso. E se por acaso contar pra você, não desespera. Não desespera, porque às vezes a primeira vez que ele foi te contar alguma coisa, você foi lá, desesperou, ele nunca mais vai te contar nada. Então, assim, nós, enquanto adultos responsáveis, a gente tem que estar sempre munido de quanto mais informações possíveis, melhor. Criar essa rede, né? Então, assim, ter o que as pessoas dizem, um networking, né? Que é essa rede de contato, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu não domino um determinado assunto, mas você domina, vamos conversar, vamos somar, vamos agregar, porque se nós tivermos conhecimento, nós iremos conseguir agir de formas assertivas diante de determinadas situações, né? Então, é isso que o Éder falou. Se te disseram que você não pode contar para ninguém, provavelmente é porque você deveria contar para alguém. E às Perfeito. vezes não é com o seu filho, às vezes não é com a sua filha, mas é com um amiguinho da escola, Sim. com uma amiguinha da atividade extracurricular, Exatamente. com um amiguinho de um amiguinho. Porque, gente, nós precisamos saber. É aquela coisa assim, você tá com uma amiga nova? Ela é nova na escola? Qual é o nome dela? De onde ela veio? De onde ele Exato. veio? E você, não, a mamãe e papai não tá especulando, mas eu quero saber. Sua vida para mim é importante. Ela é legal? De onde ela veio? Perfeito. Enfim, construir essa rede, né? Que é uma rede de confiança, né? Sim. Porque a criança ou adolescente, quando ele confia naqueles adultos com quem ele convive, é bem mais provável que ele venha a verbalizar, a sinalizar alguma coisa, caso aconteça. E hoje se criou, infelizmente, uma ilusão, e muitos pais, infelizmente, compram isso, de que, mas eu vou ficar... E a privacidade da criança? E a privacidade Não existe isso. A gente é pai, a gente é Sim. mãe, a gente é responsável, então eles precisam sim dar satisfação para nós. Mas... Precisa sim. Enquanto está sob a minha responsabilidade, eu preciso saber. Porque se acontecer alguma coisa, quem vai ser exato. responsabilizado é quem? Você, Sou eu. é a mãe, é o pai. E Exatamente essa isso. satisfação que eles estão dando para Perfeito. nós é o respaldo que eles precisam ter. Né? Enquanto eu, enquanto genitor, enquanto pai responsável, tio, avô, pai, madrinha, sei lá, enquanto essa figura, existe essa cisão e que, não, isso aí eu não te conto, isso aí eu não tenho condição de te proteger. Gente, a gente não precisa ter medo. Parece que hoje está numa não. politicagem, né? Sempre, eu escutei alguém falar em algum vídeo, assim, a gente está sempre em campanha com as crianças e com os adolescentes, né? Querendo ser a pessoa legal ali. E às vezes a gente vai ter que ser direto. Fala assim, Sim. não, olha, tem a privacidade que você vai respeitar ali é de você. Se você percebe alguma informação ali que você não precisa expor, você não tratar isso com chacota, sim. com, né? Porque às vezes o adolescente fica querendo esconder as coisas, porque tem a parte que tem conversas ali Sim. que ok, mas assim, não, a gente quer... Eu preciso ter acesso para te proteger.
E é isso que o Éder falou, eu vou usar talvez com outras palavras. Hoje eles estão muito empoderados, né? Sim. Os nossos adolescentes estão muito empoderados, né? Então, eles sabem de forma, às vezes, muito rasa sobre aquilo que eles têm direitos e tal. Então, assim, a minha privacidade, o meu celular. Opa, seu? Uhum. Quem comprou fui eu, Nossa. a nota tá no meu nome, peraí. É. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, é importante que eles entendam, porque isso é saudável para eles, que mãe é mãe, pai é pai. Não é autoritarismo, é autoridade. Sim. É figura de autoridade. Perfeito. Não é me dar satisfações, mas me colocar a par. Eu quero informações, eu tenho o direito de saber. Você quer sair com seu amiguinho, quer ir passar a tarde no shopping, tomar um sorvete, quer ir à casa dele? Ok, não vejo problema, mas eu preciso conhecer essa mãe, eu preciso conhecer esse pai. Nós vamos fazer um contato primeiro, vamos estabelecer. Não, mas que chatice, que coisa mais quadrada. Não, não é quadrada, é proteção. É para proteger, porque eu acho que eles também... Você acha que os pais dos seus amigos também não pensam isso? Claro que pensam. Se não pensarem, é preocupante. Exatamente. Né? E a gente precisa colocar, se não pensarem, a gente está colocando. A gente é para passar a pensar. Né? E eles vão sim revirar o olho, vai falar, adolescente, sabe? Adolescente tem dessa que mania. chatura, né? Mas na hora que acontecer, eles vão agradecer por poder contar com você. Exato. Cara, adolescente é grandão, mas pede proteção. Exatamente. Eles não têm a parte pré-frontal que tem essa noção de perigo Essa ali, questão de do consequência desenvolvimento, das né? coisas, para tomar decisões. Eles querem, né, arriscar ali, porque eles estão se experimentando. Mas a gente tem sim que entender que eles precisam de orientação e limite. Você não tem que você não tem que ser o carrasco, a pessoa horrível, desrespeitosa, mas você tem que ter autoridade ali. Exatamente. Né? E se não tiver essa autoridade de pai e mãe ali, Sim. alguma rede de apoio Sim. que traga isso, uma avó, uma tia, Sim. né? Eu sou mãe solo, né? Então, assim, eu sou mãe solo e é um desafio, né? Que é Imagino. uma outra realidade, né? Materna. Então, quando você tem um companheiro ativo, participativo, que troca fraldas, que se preocupa com o horário, gente, eu preciso ir embora. Exemplo. Isso é maravilhoso, né? Perfeito, É o máximo. Mas quando se é mãe solo, às vezes as coisas, assim, ficam um pouco complicadas. Porque por mais que a gente estude, a gente não sabe de tudo. É importante também a gente procurar essa ajuda, Eu fui mãe nova, né? Então, assim, eu de repente, fui crescendo ali enquanto os meus filhos cresciam também. E eu lembro, assim, de amigas, eu sempre tive amizade com pessoas um pouco mais velhas, e amigas me dizendo assim, olha, você não tem que ser amiga deles. Se você também for amiga, se eles também te considerarem uma amiga, que bom, mas você não é amiga deles. Dos seus filhos, no caso. É um vínculo e amizade diferente. Você Sim. é mãe, Perfeito. você ocupa um espaço ali de responsável, de cuidadora. Inclusive, você será responsabilizada por qualquer ato de negligência, de violência que eles venham a sofrer. Peraí, onde você estava? Você não observou? Peraí, não é condenar, não é culpabilizar. Peraí, vamos ter esse cuidado, né? Mas é importante que a gente ocupe esse lugar, que é o lugar devido. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Se eu também vier a ser amiga dos meus filhos, que bom. Mas antes de ser amiga, eu sou mãe, eu sou pai. Saber né? separar, perfeito. Né? Gente, o assunto é denso, É muita mas foi coisa, muito né? necessário, assim, eu tô, assim, extasiada de felicidade que vocês, né, a gente teve essa oportunidade dessa troca, porque são informações, eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma leve, né, até um assunto que é Sim. pesado, e tem que ser pesado, porque tem a sua seriedade, não é uma coisa que só acontece ali com o outro, na Não, TV, não. tudo, tá dentro da nossa casa, muitas vezes, e a gente Sim. tem que falar sobre isso. Sim. Né? Eu quero que vocês, né? Eu vou dar a voz para cada um aí, de vocês darem um recadinho final, né? Uma orientação final que vocês acham pertinente aí. Mas antes, eu quero, né? Minha linguagem do amor é dar presentes, então... Ah, que E a minha é Eu- receber agora. Vou considerar um presente de aniversário adiantado. Eba! tá? Ah, é? Quando? Dia Eu prepa- 1º. Ah, eu tenho que a Bela Aroma, máximo. que é minha parceira. Legal. E a gente fez um difusorzinho com cheirinho do Ai, que Sensatamente. bacana. Ó, eu gosto que pegue, que abre, que Vai- cheira. Legal. E fala, olha, gostei, amei. Eu conheço ele, são incríveis os produtos, São, né? viu? Nossa, eu tenho uma parceria maravilhoso. com ela desde que eu vim aqui pra Franca, porque ela faz as minhas lembrancinhas dos pacientes.
Ela abriu ali recentemente no centro, No né? centro, tá na Júlio maravilhosa Cardoso, a loja. Já comprei com ela, uma graça. Ai, que tá o contato. fofura. Sente o cheirinho Ai, aí pra ver se é do Ó, agrado. Que lindo. Oh, Gostei, inclusive, da paleta, tá? É na minha paleta. Ah. Gente, olha aqui, ó. Privilegiada Fina, 2 né? vezes. Adoro. Nossa, muito, Gostoso. muito bom gosto. Lá em Ai, casa, Ó, é a Amanda deve estar assistindo, minha esposa querida, mais um pra nossa. E lá a gente é o louco do cheiro. A gente adora essência, essas coisas. A gente Mas vai... nessa questão do Adoro, marketing olfativo, né? A gente remete a coisas. delícia. Como é marketing A memória- olfativo? Marketing olfativo. Você chega num lugar, você não tem. Gente, Quando você vai numa sim, loja, às vezes, você sim. sente aí, você volta. Nossa, parece que é o cheiro de tal. Uma forma... É. O cheiro é memória, né? É memória, O cheiro né? é Então memória, eles né? fazem um trabalho maravilhoso. Muito bom, muito Gente, obrigado. Olha, Sofia, vai ficar no meu quarto, tá? Ah. Já vou deixar avisada, Ela já tá né? deixando o público aqui pra não, Muito não bom, ter. muito Ela bom. adora pegar as coisas que têm cheirinhos maravilhosos. Ai, Tomar depois, posse. depois a gente te manda uma Obrigada, amostrinha, viu, então. Flavinha? Legal, muito Eu que obrigado. agradeço. Gente, o microfone é todo de vocês. Eu acho que é o primeiro de muitos encontros nossos, porque são assuntos que a gente precisa trazer e cada uma coisa que a gente fala aqui puxa o link para um podcast só. Tem muitos recortes, né? Muitos, muitos. As mudamas primeiro. Ah, que fofo. Muito obrigada. Bom, eu acho que o que eu tenho de mais relevante assim para dizer é isso, né? Construam relações sólidas com os filhos de vocês, com as crianças com as quais vocês convivam, seja de forma direta ou indireta, porque eu plenamente acredito que a prevenção ela é sempre a melhor solução. Uma criança, um adolescente que passa pelo trauma do abuso sexual, ele vai precisar de uma vida inteira para ressignificar esse trauma. E quando a gente fala de ressignificação, a gente fala de rede especializada. Nós sabemos que a saúde mental é uma questão de extrema importância. Nós temos o SUS, que eu sou uma defensora ferrenha, mas nós sabemos que não temos profissionais suficientes para atender a demanda. Então, assim, quando a gente fala de cuidado com saúde mental, de fazer terapia, não é toda criança e toda adolescente que terá esse acesso. Por mais que profissionais com redes, né, como o CREAS, lutem para que esse direito seja garantido, a gente sabe que a realidade, gente, Não tem às vezes braço ela pra não tudo, tem né? braço para tudo. Infelizmente. Então, assim, a prevenção, ela sempre será a melhor solução. E a melhor forma de prevenir é construir uma relação de afeto, construir uma relação de confiança e estar sempre disposto a ouvir da forma mais calma, da forma mais branda possível, porque é aquilo que o Éder pontuou, né? Essa criança, ela precisa sentir que aquela pessoa para quem ela vai conversar, seja qualquer assunto, mas principalmente relacionado a isso, ela precisa sentir que aquela pessoa é uma pessoa que vai conseguir acolher aquilo e não explodir, né, como uma bomba, porque ela tem esse medo, ela já está sofrendo um medo ali, independente de um Perfeito. abuso já ter ocorrido ou não. Então, esse seria o meu maior recado mesmo, construa pontes, construa afetos e relações sólidas. Perfeito. E, ó, eu quero falar com você que está do outro lado ali. O abuso, ele pode ter ocorrido na sua infância. Eu quero que você se sinta apoiado, apoiada aqui para ir atrás de justiça, tá? Não importa o tempo, não prescreve, né? É importante ressaltar isso. Hoje, o abuso sexual ele é um crime imprescritível. Antes, ele prescrevia com 20 anos. Por exemplo, se a pessoa fizesse 18 anos, ela poderia denunciar até 38 anos de idade, porque tinha 20 anos para ela denunciar após ela completar Perfeito. a maioridade. Hoje, o abuso é um crime imprescritível. Então, Não independente tem da tempo. sua idade, se aconteceu alguma coisa com você, procure apoio. Nós estamos aqui para isso, nós estamos para direcionar, para ouvir. E é isso, né? Prevenir, porque a infância é o chão onde nós vamos pisar a vida inteira, né? É importante Exatamente. cuidar. E a gente sabe até um tema para um outro podcast, o quanto que a nossa infância ali, né, e ter passado por uma situação de abuso vai refletir na sua saúde mental enquanto adulto, Sim. na sua vida enquanto adulto. Então, Sim. não se sinta sozinho. Vocês, independente do gênero, todo mundo vem de fábrica sentindo as coisas e a gente tá aqui para acolher vocês através dessa informação, né, das informações que a gente passou aqui, dos locais. Peçam ajuda, tá? Não se sintam sozinhos. A culpa não foi sua. A Nunca. culpa é de quem abusou, tá bom? Éder, com você agora. Eu quero o seu recado final. Legal. Quando a gente fala sobre esse assunto, como eu disse no início,
é um assunto que a gente muitas vezes quer pular. É um assunto que às vezes a gente não quer abordar porque a gente sabe que é espinhoso, que é difícil. Mas se nós, adultos, nós não nos posicionarmos diante disso, quem vai padecer são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Né? A Beta citou aqui o artigo 227 da Constituição, e é dever do Estado, da sociedade e da família proteger as crianças. Então é nosso dever. É seu dever enquanto profissional, é seu dever enquanto genitor, genitora, responsável, é seu dever enquanto pessoa que convive com criança e adolescente. É nosso dever proteger essas crianças e esses adolescentes. E a gente faz isso como? Primeiro, criando um espaço seguro onde elas vão poder falar. Criando um espaço onde elas vão se sentir à vontade de se abrir e saber que você vai tratar disso com sensibilidade. Que você não vai explodir, como a gente mencionou aqui, que você não vai chegar num almoço de domingo e expor para a família toda aquilo que ela te disse, que você vai poder ouvir e acolher essa criança ou esse adolescente do jeito que ela precise. E, acima de tudo, que ela vai poder contar com você para denunciar. Né? Hoje nós temos vários canais em que é possível fazer essa denúncia, não só do ato em si, mas de qualquer indício ou suspeita. Sim. Então, se você, por acaso, sabe de algum indício ou suspeita de violência sexual, você pode e deve denunciar essa questão. Isso pode ser feito tanto por meio dos conselhos tutelares, né? Aqui em Franca nós temos 2 conselhos tutelares, você pode ir até eles ou fazer isso por telefone, mas caso você não queira se expor, caso você queira fazer isso de maneira anônima, também é possível. Então, pode usar o telefone e discar 100. Né? O Disque 100 é uma instância de denúncia anônima, que é contra qualquer violação dos direitos humanos, e isso vai chegar tanto nos órgãos de proteção quanto nos órgãos de responsabilização, que são a polícia, o conselho tutelar. Né? Então, às vezes, é uma situação delicada, ali às vezes dentro da sua família, ou com uma pessoa conhecida, que você não vê possibilidade, mas é possível denunciar sem se expor. E, acima de tudo, nós precisamos nos envolver com isso. Como eu disse no início, a responsabilidade é nossa, e se nós não assumirmos essa responsabilidade, quem vai padecer são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu queria agradecer pelo espaço, pela parceria aqui. Eu acho que o conteúdo trazido, o conteúdo tratado aqui hoje é de relevância não só para agora, mas por anos a fio. É de relevância para todos os públicos, para os públicos mais vulneráveis, para os públicos mais elitizados, mas para todas as crianças e os adolescentes que precisam ser protegidos, independente de sua condição. Né? Então, muito obrigado. Gente, sigam o @ do Éder. Qual que é seu @? Éder Ribeiro, tem 2 E's aí para diferenciar, porque eu não sei se vocês tentaram fazer uma @ na rede social, é dificílimo. Então tá lá, Éder Ribeiro. Vai lá, coincide. E siga também a Omni Consultoria, que é a empresa... Vou fazer aí Merchan, pode fazer. A publi. A Omni Consultoria é uma empresa que eu e minha esposa nós abrimos para fazer capacitação. Legal. Então, às vezes, você gostaria de tratar disso lá na sua organização. Nós temos profissionais aí, nós temos a Flávia, nós temos a Beta, que são profissionais que poderiam estar aí na sua organização falando sobre isso. E eu falo que a Omni é um hub de conhecimentos. Então, a gente junta você que precisa disso com quem sabe falar sobre isso. Então, a gente está aí. Sigam lá, omni.consultoria. Perfeito. Beta, qual que é a sua rede social aí? Que você tem uma rede social engajada, né? Eu tenho uma rede social que é o @ Precisamos Falar Sobre Isso, com 2 Os no final, justamente por essa questão, onde eu falo justamente sobre a prevenção e o combate ao abuso sexual na infância e na adolescência. Então, eu estou super disposta aí a ouvir. Se você precisar de alguma coisa, quiser orientação, pode me chamar no inbox, pode me chamar no privado. Eu tenho o meu compromisso profissional, ético, né, da minha profissão, de manter o sigilo, enfim. Estou super disposta. E é isso, agradeço demais, Flavinha, o espaço. Eu tô, assim, querendo já um novo encontro, assim, porque a gente trouxe muita informação que as pessoas precisam ouvir, e a gente tem que parar de se esquivar das coisas, a gente tem que enfrentar. Só assim a gente vai conseguir uma mudança. Sim, e é uma causa de todos nós. Todos nós. Eu acho que não tratar sobre isso, não proteger, né? E eu, inclusive, costumo, às vezes, de uma forma muito radical, falar, né? Qualquer negligência, qualquer abuso cometido contra uma criança ou uma adolescente deveria ser considerado um crime de lesa pátria. Perfeito. Né? Porque é gravíssimo. Gente, sigam o Dialetou também nas redes sociais. Me sigam, @FlaviaPoliPsi, para vocês acompanharem os cortes aí que a gente vai fazer desse programa e dos outros também. E se inscrevam no canal do Dialetou.
ativem o sininho que logo que for ao ar, né? Que agora, outubro, já vai ser toda semana que vocês vão ter sensatamente, tá? Pra gente, né, falar sobre saúde mental, diversos temas necessários aí. É isso. Queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Viu que essa informação fez sentido? Espalha, gente. Espalha, compartilha, curte também, porque aí o YouTube entende que é relevante esse assunto. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Fica com Deus, gente. Brigadão de coração, viu? Eu que agradeço. Nós que agradecemos. É isso.